Oi, arquivista. Boa noite. Eu me chamo Emanuela, sou de Porto Alegre e tenho 32 anos. Moro em frente a uma construção que foi abandonada há alguns anos. E desde o início deste ano estive tendo algumas experiências bizarras, que culminaram no dia mais assustador da minha vida. Eu contei para algumas pessoas, mas elas sempre dizem que pode ter sido minha imaginação durante o pânico de ver aquela cena. Eu moro aqui desde meus 26 anos, comprei a casa com a ajuda do meu pai, e sempre amei morar nela. É um bairro calmo e familiar, com pessoas boas na vizinhança. Nunca tivemos problemas com roubos ou violência, mesmo sendo uma cidade bem complicada. Mas, no ano passado, uma tragédia acabou acontecendo bem em frente à minha casa, nesta construção que mencionei. Um menino da vizinhança, de uns 12 anos, caiu da sacada do segundo andar quando estava brincando com mais algumas crianças na casa. Foi bem assustador. Eu lembro dos gritos, da ambulância e da movimentação. O menino caiu de cabeça no chão. E infelizmente não aguentou o ferimento. Desde então nossa rua ficou diferente. O assunto fez todo mundo cair para a realidade de que acidentes podem acontecer mesmo nos lugares mais pacíficos. Mas, foi só um ano depois que os acontecidos do meu relato começaram a tomar ocorrência. Depois daquela tragédia, a obra ficou ainda mais esquecida. O dono nunca mais apareceu, o mato cresceu alto, e os buracos das janelas e portas viraram bocas pretas olhando para a rua. Todo mundo evitava falar do menino. Mas eu, que vi tudo da minha janela, demorei meses para conseguir passar na frente sem lembrar dos gritos. Foi no começo deste ano, mais ou menos em fevereiro ou março, que eu comecei a sentir uma coisa estranha. Era uma sensação de estar sendo observada. Não de dentro da minha casa, não da rua. Mas dali, da construção. Principalmente quando eu estava na cozinha ou no quarto do primeiro andar, que dão exatamente de frente para ela. No começo eu achava que era impressão. Sabe quando você sente um peso no olhar, mas quando vira não tem ninguém? Era assim. Eu olhava pro segundo andar, pro buraco da janela do lado esquerdo, e tinha uma silhueta parada ali. Não dava para ver rosto, nem roupa, só um contorno escuro, imóvel, como se estivesse me encarando. Quando eu fixava o olhar, tentando entender o que era, a silhueta sumia. Desaparecia num piscar de olhos. Eu racionalizava, sombra de árvore, reflexo, cansaço. Mas acontecia todo dia. De manhã, quando abria a cortina. À tarde, lavando louça. À noite, quando acendia a luz da sala. Sempre o mesmo buraco. Sempre a mesma forma, mais ou menos da altura de uma criança ou adolescente. E sempre sumindo quando eu encarava de volta. Eu não contei para ninguém no começo. Tinha vergonha de parecer louca. Mas a sensação foi ficando mais pesada. Eu evitava olhar para casa depois do pôr do sol. Fechava todas as cortinas cedo, só que mesmo assim sentia. Sentia que quando eu virava as costas, o vulto voltava pro buraco e continuava me olhando. O que aconteceu na madrugada de 12 de setembro foi o que me fez decidir contar isso para você. Eu acordei por volta das 3h20 com barulhos claros vindo dali. Passos no cascalho. E vozes baixas, quase sussurros. Peguei o celular instintivamente, pensando em gravar caso fosse vândalo ou algo assim, mesmo sabendo que não era. Fui até a janela do quarto, abri uma fresta da cortina, e vi uma luz fraca no térreo da construção. Era uma luz que tremulava no chão. Não sei o que deu em mim. Em vez de ficar ali e ligar para a polícia, eu me vi vestindo um roupão, descendo as escadas, saindo de casa descalça e atravessando a rua. Foi como se algo me puxasse. Eu queria ver de perto, matar essa curiosidade. Eu entrei no terreno, e passo a passo fui me aproximando da porta. Dentro da construção, a luz que tremulava no chão vinha da escada que levava ao segundo andar. Os sons eram baixos, mas se distinguia uma voz feminina. Eu me arrepiava toda a cada passo que dava, e com o celular em mãos comecei a gravar. Me aproximei da escada, e respirei fundo. Meu coração parecia que ia pular do peito. Eu acredito que tenha ficado parada por uns 3 minutos. A voz feminina lá em cima continuava baixa, quase cantando uma espécie de nana, mas com palavras que eu não conseguia entender direito. Era como se ela estivesse conversando com alguém. Chamando alguém. Respirando fundo mais uma vez, subi devagar os degraus de concreto cru. Cada passo ecoava mais no silêncio da madrugada.
Quando cheguei no topo, virei a câmera para o lado de onde vinha a luz. Era o quarto da frente, exatamente o que dá para a minha casa. No chão, um círculo pequeno de velas vermelhas acesas. 3 pessoas sentadas de pernas cruzadas. 2 mulheres que eu não reconhecia de imediato, e no centro, a mãe do menino. Eu a vi poucas vezes depois do acidente, mas reconheci na hora. Ela estava mais magra, os olhos fundos, o cabelo desgrenhado caindo sobre o rosto. No colo dela, uma camiseta infantil dobrada com cuidado. Eu lembro daquela estampa de super-herói porque o menino usava no dia que caiu. Ela falava baixinho, com uma voz doce que cortava o coração. Meu amor, a mamãe trouxe sua camiseta preferida, você pode voltar agora, não precisa ter medo, eu estou aqui. As outras 2 mulheres balançavam levemente, murmurando junto, como se estivessem rezando ou repetindo algo. O ar estava pesado, cheirava a vela queimada e poeira úmida. Eu não conseguia me mexer. Ficava ali na porta do quarto, escondida na sombra, gravando tudo. Até que, sem querer, dei um passo cambaleante para o lado, perdi as forças nas pernas. As mulheres me ouviram e pararam de murmurar. Foi aí que eu vi. Na parede de tijolos crus, bem atrás da mãe, uma sombra preta alta. Não era uma sombra normal. Era nítida, reta, com ombros largos, contorno de homem adulto, parada como se estivesse observando o círculo de cima. As velas estavam todas no chão, a luz vinha de baixo. As sombras das 3 mulheres eram pequenas, curvadas, quase coladas nos corpos delas. Aquela sombra não tinha fonte. Não tinha ninguém ali que pudesse projetá-la. E o pior, a cabeça dela estava ligeiramente inclinada na minha direção. Meu corpo inteiro gelou. As pernas fraquejaram, eu cambaleei para trás apoiando na parede, e soltei um som baixo. Um gemido abafado de medo que eu nem consegui segurar. Na hora, as 3 mulheres pararam de falar. Viraram a cabeça devagar, ao mesmo tempo, olhando direto para onde eu estava. Eu congelei por um segundo, os olhos fixos na parede. Pisquei forte, tentando convencer a mim mesma que era só ilusão. Quando abri os olhos de novo, a sombra preta tinha sumido. Como se tivesse se dissolvido no tijolo. Foi aí que o pânico tomou conta de verdade. Meu peito apertou, as mãos suaram frio, e eu dei meia volta. Desci aqueles degraus correndo, tropeçando, quase caindo de cara no chão. O celular ainda gravava, balançando loucamente, capturando sua escuridão e meus passos desesperados. Cortei o pé em algum ferro enferrujado, senti o sangue quente, mas nem parei. Saí do terreno mancando, atravessei a rua sem olhar para os lados e só respirei quando tranquei a porta da minha casa com 2 voltas na chave. Tremendo inteira, liguei para a polícia. Mal conseguia falar direito, a voz saía entrecortada. Expliquei que tinha gente dentro da construção abandonada, que estavam fazendo algo estranho com velas. Dei o endereço, e em menos de 10 minutos vi as luzes das viaturas iluminando a rua pela fresta da cortina. Eles entraram, identificaram todo mundo. A mãe do menino foi levada chorando, dizendo que só queria chamar ele de volta. As outras 2 eram amigas que estavam ajudando no que chamaram de uma vigília. No dia seguinte, a vizinhança inteira comentava. Uns com pena da mulher, que perdeu o filho daquele jeito. Outros achando que ela tinha enlouquecido de vez. O terreno foi isolado por umas horas, mas depois voltaram a ignorá-lo como sempre. Mas eu não consigo ignorar. Ninguém mais pisa lá. Até os adolescentes que antes entravam para fumar ou namorar agora passam longe. Os cachorros rosnam quando chegam perto da calçada. E eu ainda sinto aquele peso. Não vejo mais vulto no buraco da janela com tanta frequência, mas quando passo pela cozinha ou abro a cortina cedo demais. Sinto o olhar. Só que agora é diferente. É um olhar triste. Pesado. Como se estivesse decepcionado comigo por ter interrompido tudo. Coloquei a casa à venda no mês passado. Quero ir embora o quanto antes. Mas tenho medo. Um medo que não se explica. De que, depois daquela noite, aquilo que projetava a sombra preta tenha me visto de verdade. E que não queira que eu vá embora. É isso, arquivista. Eu precisava contar tudo, do jeito que aconteceu. Obrigada por me ouvir.
Olá, arquivista. Meu nome é Miguel. Tenho 34 anos e sou designer gráfico aqui em São Paulo. Eu descobri seu canal através de um amigo e me identifiquei muito com sua estética. Suas narrativas me ajudaram a processar o que vivi recentemente com minha mãe. E decidi escrever para você porque acho que essa história se encaixa perfeitamente no seu estilo. É sobre decadência, memórias e algo que pode ser sobrenatural? Ou talvez só a loucura do isolamento. De qualquer forma, se você achar que vale a pena, pode narrar no canal. Só peço que mude os nomes para proteger nossa privacidade. Tudo começou quando minha mãe, Dona Elvira, de 62 anos, se recusou a deixar nossa velha casa de família no interior. A casa foi construída nos anos 1950 pelo meu pai, Antônio, que morreu há 10 anos em um acidente lá mesmo, uma queda feia da escada do sótão. Desde então, mamãe vive sozinha naquele lugar caindo aos pedaços, telhado com goteiras que pingam como um relógio quebrado, mofo negro subindo pelas paredes como se fosse vivo, fiação exposta soltando faíscas aleatórias e reboco despencando em sussurros noturnos. O quintal virou uma selva de mato alto que parece murmurar ao vento. A prefeitura já condenou o imóvel várias vezes, mas ela ignora tudo. Aqui Antônio ainda me ouve, ela diz. Se eu sair, ele fica sozinho na escuridão. Eu visito todo sábado, levando compras e tentando convencê-la a se mudar para um lar de idosos na cidade, perto de mim. Mas ela sempre reage com aqueles olhares vazios, como se escutasse outra voz. E o pior, ela conversa com meu pai o tempo todo. Em voz alta respondendo a perguntas que só ela ouve, rindo de piadas antigas. Antônio, o jantar está pronto, ela diz na cozinha vazia. No começo, eu achava que era só solidão ou o início de demência. O médico falou em possíveis efeitos do mofo tóxico, tosse rouca, fadiga, pele pálida, como se algo a estivesse drenando devagar. Resolvi passar o fim de semana inteiro com ela para arrumar suas coisas e preparar a mudança. Na segunda-feira, a ambulância do lar de idosos viria buscá-la. Mesmo que ela não quisesse, eu já tinha arranjado tudo com o médico e a assistente social, por causa dos riscos à saúde dela. Cheguei na sexta noite, com caixas e sacos para empacotar fotos, roupas e memórias. Durante todo o sábado, tentei convencê-la. Mostrei folhetos do lar, falei dos jardins e das enfermeiras, prometi visitas diárias. Mas ela balançava a cabeça, murmurando para o ar, Antônio diz que não é hora ainda. Eu ria nervoso, atribuindo a teimosia, mas então comecei a ouvir os sons. Rangidos nos pisos que pareciam passos pesados, portas batendo sem vento, um murmúrio grave que soava exatamente como a voz rouca do meu pai. Eu explicava para mim mesmo, é a casa velha se acomodando, o vento, os ratos. Mas durante o fim de semana, os incidentes pioravam. Uma lâmpada piscava como se alguém ligasse e desligasse, um copo caía sozinho na mesa. Mamãe sorria, é seu pai, brincando como sempre. E eu? Comecei a duvidar. Uma noite, fiquei acordado e ouvi arranhões na parede do quarto, iguais aos que papai fazia quando consertava móveis. Senti um frio inexplicável, como se alguém respirasse no meu pescoço. Pesquisei no celular sobre alucinações auditivas e casas amaldiçoadas por tragédias. Os flashbacks vinham em ondas, memórias felizes da infância contrastando com o presente podre. Mamãe confundia eu com o garoto que fui, misturando o passado e presente. As discussões viravam sussurros tensos. Eu implorava pela saúde dela, ela acusava: você quer nos separar de novo? E os sons da casa pareciam responder, um sussurro chamando meu nome de criança, Miguelzinho, ecoando do quarto vazio dos meus pais. Aos poucos, descobri que havia certa verdade no que ela dizia. A presença de papai não era só imaginação. Os murmúrios pareciam reagir às minhas tentativas de convencê-la, como se ele quisesse que ela ficasse. O clímax veio no domingo. Uma chuva torrencial tomou conta da cidade, o céu desabando em lençóis de água que faziam a casa velha render como em gritos de agonia. Estávamos na cozinha, eu insistindo mais uma vez na mudança, quando uma parte do teto desabou com um estrondo, espalhando escombros e poeira úmida pelo chão. Mamãe gritou por Antônio, não por mim. E então eu vi, na nuvem de poeira, uma silhueta alta e familiar, como a de meu pai, inclinada sobre os destroços, como se tentasse arrumá-los com mãos invisíveis. O contorno tremeluziu por segundos, depois sumiu com o vento. Meu coração parou. Corri para ajudar mamãe, ferida levemente, mas juro que senti uma mão gelada no meu ombro, empurrando-me para frente.
No dia seguinte, de manhã cedo, antes da ambulância chegar, mamãe me olhou diferente. Antônio disse que é hora de ir, ela murmurou, os olhos úmidos. Ela aceitou morar no lar, sem mais resistência. A velha casa foi demolida logo depois. Salvei uma foto de família e o relógio de papai, que parou de tic-taquear sozinho. No novo lar, ela parou de falar com ele, mas eu ainda ouço sussurros noturnos no meu apartamento. Visitando o terreno vazio, um vento frio levantou poeira em forma de silhueta. Eu tremi. Arquivista, será que era só o mofo e a demência? Ou a decadência da casa prendia algo mais? Se você narrar isso, avise-me. Talvez ajude outros a entenderem suas próprias sombras. Abraços, Miguel. O seguinte relato vem de alguém próximo a mim, que chamarei de Pedro. Ele me contou isso numa noite fria, quando fui visitá-lo. Pedro falava baixo, parando a cada frase para tossir, uma tosse seca, forte, que ele mesmo dizia não entender. Nunca teve problemas pulmonares antes. Nunca fumou. Mas naquela noite, ele já respirava como alguém muito mais velho. E foi assim que ele começou. Eu nunca conheci meu pai de verdade. Antônio Alves era só um nome nos documentos, uma assinatura nos boletos, uma voz rouca ao telefone de vez em quando. Quando ele morreu, infarto fulminante, foi o que disseram, o cartório me avisou que eu era o único herdeiro. Uma casa. Inteira. Quitada. Num bairro silencioso. Para quem vivia espremido num apartamento de 30 metros quadrados, foi como ganhar vida nova depois de anos afundando. Mudei-me no início de fevereiro. A casa cheirava a mofo e cigarro velho. Eu limpei, abri janelas, joguei fora o que pude, mas o cheiro nunca ia embora. Parecia vir das paredes, ou de fora. O número 49, a casa ao lado, estava em ruínas. Telhas quebradas, mato alto, janelas escuras. E o vizinho, ele estava sempre lá. Magro, pele acinzentada, olhos fundos. Fumava sem parar. A fumaça vinha direto pro meu quintal. Um dia ele bateu na minha porta e perguntou pelo seu Antônio. Quando eu disse que meu pai tinha morrido, ele ficou me olha. Tempo demais. Depois riu. Um riso baixo, preso na garganta. E foi embora fumando. Naquela noite, eu comecei a ouvir a tosse dele. Não dentro da minha casa, mas lá fora. No quintal. Sempre a mesma hora. A mesma tosse. A mesma tragada. O mesmo clique de isqueiro. Ele nunca dormia. Uma semana depois, voltou. Disse que meu pai devia. Que prometia, adiava, até o coração não aguentar. E então ele perguntou, calmo. Quem vai pagar agora? Eu ri. Disse que não devia nada. Ele sorriu. Nos dias seguintes, percebi outra coisa. Onde quer que eu estivesse, sala, cozinha, quarto, ele estava no quintal. Parado. Olhando para minha janela. Fumando. Como um guarda. Foi quando subi ao sótão procurar documentos da casa. Entre pastas emboloradas encontrei uma caixa. Dentro dela, contas antigas, recibos de apostas, todas assinadas pelo meu pai. E, entre os papéis, uma fotografia. 2 jovens abraçados. Rindo. Um deles era meu pai. O outro, era o vizinho. Atrás da foto, com caneta azul. Irmãos não se traem, Antônio. Eu não sabia que meu pai tinha um irmão. Na mesma noite, ouvi o vizinho tossir. Ele estava do lado de fora. Na chuva. Fumando. O cigarro brilhava no escuro como um olho. Tentei dormir, mas então senti a tosse. Não lá fora, aqui. Na minha garganta. Seca arrastada, igual a dele. Tosse até ver manchas pretas na visão. Quando olhei pela janela, ele estava ali. Sorrindo. Como quem espera um animal cansar de lutar. Eu entendi, não era só dívida, era sangue, era família. E família, cobra. Fugi naquela madrugada. Não tranquei a porta. Não levei quase nada. Deixei a chave no correio e fui embora, mas a tosse ficou. Ela me acompanha agora. No ônibus, no trabalho.
De madrugada, o gosto de cigarro nunca sai, e às vezes, quando não consigo dormir, sinto o cheiro de fumaça entrando pela janela do apartamento. Eu olho para a rua, e ele está lá, parado, fumando, esperando, porque a dívida não acabou quando meu pai morreu. Ela só mudou de nome, e agora o nome é o meu. Pedro terminou o relato com outra crise de tosse. Desta vez, ele cuspiu um fio de sangue no lenço. Disse que era só irritação. Mas quando fui embora naquela noite, o cheiro de cigarro me seguiu até a rua. E, do outro lado da calçada, tinha um homem parado, quieto, fumando, como se soubesse exatamente quem eu era.